Olha, a coisa está bem certa quanto ao futuro dos Estados Unidos, do mundo e a saúde do Donald Trump. Hoje, sábado, pela manhã, os médicos do Donald Trump deram uma entrevista coletiva em frente ao hospital militar onde ele está internado e falaram que ele está melhorando, só que os médicos deixaram escapar algumas coisinhas que fizeram com que todos tivessem mais questões depois da coletiva do que respostas. Foram levantadas questões e não respostas. E para piorar, logo depois apareceram fontes bem próximas do Donald Trump, que falaram com a mídia, falaram com a CNN, falaram até com a Fox, que é trumpista, como se fosse a Record bolsonarista, a Fox lá é trumpista, ou a CNN aqui no Brasil, que é bolsonarista, lá a Fox falaram com o New York Times, com várias agências, e falaram que o Donald Trump está mal, e que o estado dele é preocupante, que as próximas 48 horas são decisivas na recuperação dele, até chegar a falar que ele não tem um caminho livre assim para uma recuperação plena. E questões começaram a circular para piorar, olha só, para piorar a situação. O Trump anunciou que estava com coronavírus na quinta-feira de madrugada, já era 6h da manhã. Ok, na sexta-feira, quando ele foi para o hospital, menos de 24 horas depois, a imprensa começou a ficar louca, porque se ele falou que estava bem, por que ele foi para o hospital? E aí começaram a vazou primeiro na CNN, que o Trump estava com problemas para respirar na sexta-feira, e por isso ele tinha ido para o hospital. Depois, a mesma fonte que falou com o New York Times, hoje, tinha falado também que o Trump usou o respirador na sexta-feira, e que aí ele foi levado ao hospital às pressas. Então, a coisa está muito nebulosa, e a gente sabe que tem muita mentira que ronda a extrema-direita. Só que tem uma coisa, e eu tenho certeza que você também, comenta aí se sim ou se não. Pensei, isso pode ser uma estratégia do Trump, uma grande farsa, pode ser a farsa do coronavírus. Teve a facada do Bolsonaro e agora tem a infecção do Donald Trump. Parece que o Adélio foi lá tossir na cara do Trump, é isso? Foi Adélio? Porque eu já pensei, foi uma farsa, só que tem um problema. No Brasil, para o Bolsonaro fazer a farsa, e eu até hoje acredito que o Bolsonaro teve coronavírus em março, em abril, que ele estava tossindo muito e não quando ele falou que tinha, no Brasil precisa da assinatura de 1 ou 2 militares corruptos ligados ao Bolsonaro. A gente sabe que todo bolsonarista faz tudo pelo Bolsonaro, não importa se é crime ou não, e aí dá para ele montar uma farsa ali com poucas pessoas sabendo. Nos Estados Unidos é muito mais difícil. O pior, quem participa de um crime desse, que é crime, ficar colocando teste que não foi feito, tudo mais, internar no hospital alguém que não está doente, é crime. Quem participa disso acaba preso lá. E se vazar para uma pessoa antes da eleição, ferrou. Porque lá a mídia inteira está contra o Donald Trump e vai ser capa de todos os jornais. Não é igual aqui, que a mídia está contra o Bolsonaro num dia, no outro dia faz vistas grossas. Não, lá é contra mesmo. Então, difícil que seja uma coisa assim montada pelo Donald Trump. Eu vou falar mais disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro e pro Trump? Não desejar algo mal para ele, mas a casa cair para ele, quer dizer, ele perca a eleição. Você curte o vídeo e se inscreve no canal. Fica aqui o botão de se inscrever no canal. É um segundinho, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente a fazer oposição à extrema-direita, porque eles trabalham, Donald Trump, Bolsonaro e a extrema-direita em si, eles trabalham com base em fake news, eles trabalham com base em mentiras, eles enganam a população e tentam fazer uma lavagem cerebral para que as pessoas virem gado deles mesmos, para que eles possam manipular essas pessoas. E aqui a gente quebra no meio as mentiras da extrema-direita. Então, um segundinho de graça, clicando aqui, você ajuda a gente a acabar com as mentiras deles. E mais do que isso, a gente também, tem aqui o nosso painel. Deixa eu ver se eu ajeito a câmera para mostrar melhor. Aqui fica aparecendo aqui os outdoors que a gente tem contra o Bolsonaro em todo o Brasil. Aquele painel tá até agora. Vai lá na rua Eurico Dutra, em Florianópolis, lá para o número 1000, e tem o nosso painel de LED lá denunciando crimes do Bolsonaro. Temos também Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro e várias cidades, e também carros de som contra o Bolsonaro que a gente está colocando em todo o Brasil. Hoje a gente está colocando de novo o carro de som em Belfort Roxo. Eu vou mostrar aqui como é que foi a última vez que foi o nosso carro de som lá em Belfort Roxo. Isso era a fila da Caixa. Tá aqui o finzinho do jingle, mas... Peraí, deixa eu colocar o comecinho aqui, Bolsonaro, porque o seu advogado Iacef escondeu o Queiroz? Assista Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro, o povo quer saber e eu pergunto, por que
que o seu amigo Queiroz depositou 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de 600 reais e foi a oposição. O melhor é que começou o vídeo, logo que estava no finalzinho, mas o carro ficou 4 horas rodando, isso foi nas ruas de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Como você pode ver, é um centrão com gente humilde, que é exatamente o tipo de pessoa que o Bolsonaro está manipulando agora, falando que é ele quem está dando auxílio. A gente mostra lá, o Bolsonaro foi contra o auxílio e mostra os crimes do Bolsonaro. Quem quiser ajudar com isso, só um segundinho, se inscreve no canal aqui, mas embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou mais embaixo, rola até o primeiro comentário lá, eu sempre deixo conta bancária, PicPay, apoie-se, aí a pessoa pode apoiar o canal, apoiar essas ações como quiser. Aproveita e comenta onde você quer carros de som contra o Bolsonaro e o que a gente poderia falar no texto. Só lembra de uma coisa, o carro de som vai andando, a pessoa que está escutando vai escutar o carro de som por no máximo 25, 30 segundos. Então não adianta a gente falar uma bíblia, ali a pessoa ficar falando, que a maioria das pessoas vai pegar trechos curtos. Por isso que eu coloco sempre frases curtas, que assim se a pessoa pegou só alguns segundos, pegou algum crime ali do Bolsonaro pra gente mostrar a verdade para as pessoas. Então, aproveitem um segundinho e se inscreve no canal. Mas agora vamos falar do Donald Trump, que é o assunto do vídeo. A coisa tá feia lá nos Estados Unidos, tá muito nebulosa. Por quê? Primeiro, o Donald Trump, ele tava na campanha, a eleição é daqui a poucos dias, e poucas semanas, e ele estava na campanha e ele teria agora compromissos de campanha muito importantes, porque nos Estados Unidos a democracia é diferente da democracia do Brasil. Aliás, uma democracia bem frágil e bem ruim lá nos Estados Unidos. A pessoa que tem mais voto não ganha a eleição sempre. O Donald Trump teve 3 milhões de votos a menos que a Hillary Clinton e ele ganhou. Ela teve mais votos e não ganhou. Por quê? Porque lá, quando você ganha em um estado, você ganha todos os votos, é como se você tivesse ganho todos os votos daquele estado. E tem estado que vale mais do que outros, comparado com o número de eleitores. Imagina, eles falam que você ganhou as cadeiras daquele estado, que são cadeiras no parlamento, mas imagina como se fossem pontos. Cada estado tem um número de pontos. Imagina se fosse no Brasil. São Paulo vale X pontos. Quem ganhou em São Paulo, mesmo que ganhou por um voto, ganhou todos aqueles pontos. Não ganhou na proporção, ganhou todos. Rio de Janeiro vale X pontos. Aí tem alguns estados em que já se sabe, ó, aqui sempre ganham os democratas. Então o Joe Biden vai ganhar ali, ó, muito dificilmente a coisa muda. Aqui sempre ganham os republicanos. Então o Trump vai ganhar aqui, muito dificilmente muda. Mas tem os estados que eles chamam lá de flip states, que é o estado onde qualquer um pode ganhar. E aí ganha todos aqueles, vamos chamar aqui de pontos, ganha tudo aquilo. Um deles é a Flórida, que vale muito. A Flórida vale muito, é um estado grande, onde tem Miami, tem Orlando. Os brasileiros de classe média alta devem adorar a Flórida, deviam adorar a Flórida, agora não tem mais grana para ir lá. Agora acabou a festa. E não vão mais lá. Antes iam para a Flórida, agora o brasileiro de classe média alta vai pro Guarujá, Praia Grande, sei lá, vai pro litoral aqui do Brasil. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a Flórida vale muito. E o Donald Trump ia ter 2 eventos lá para tentar garantir que ele ia ganhar lá. Ele não vai mais ter. Só que o adversário dele continua em campanha. E ele não vai a muitos eventos porque ele fala, tem coronavírus, não vamos fazer aglomeração, tudo mais. E ele tá se cuidando também, ele é idoso, o Donald Trump tem 74 anos, o adversário dele também é idoso. E não está fazendo tanta campanha, mas está fazendo. O Donald Trump cancelou isso. Ele é no Wisconsin, que é um estado no norte dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá. Também lá vale alguns pontos. Inclusive, eu estava vendo, é onde o voto vale mais, porque tem poucos eleitores e vale muito ali ganhar esse estado, mesmo com pouquíssimos eleitores. Para você ter uma ideia, o voto no Wisconsin vale o dobro do voto na Califórnia. Pelo número de eleitores, a Califórnia vale um tanto assim de cadeiras, de pontos, e o Wisconsin, com muito menos eleitores, vale um número que proporcionalmente é o dobro. Então imagina, o Donald Trump ia lá, cancelou, ele não vai poder ir. E cancelou vários eventos de campanha. Aí ele é um cara, mais até do que o Bolsonaro, nisso ele é muito mais do que o Bolsonaro, ele é um cara que ele quer mostrar força. Ele sempre quer falar que ele é poderoso, que ele é forte e que ele é inabalável. Por isso que ele não queria usar máscara. O Bolsonaro não queria usar máscara aqui no Brasil. A gente está acostumado com um jeitão do Bolsonaro de mentir, de promover burrice e tudo mais. O Trump não queria usar máscara porque ele queria dizer, eu sou forte, eu não vou pegar, eu sou bom. Pegou. Tudo indica que pegou. Para piorar, os médicos falaram hoje, o Donald Trump tá melhor, tá 24 horas sem febre, estamos acompanhando, já faz 72 horas que ele tá com a doença, estamos acompanhando. Aí a imprensa falou, pera aí, 72 horas? Ele falou isso hoje no sábado ao meio-dia, o médico.
72 horas, vamos contar aí, 24 horas sexta, 48 quinta, 72 horas seria quarta-feira, meio-dia. Foi quando confirmaram que ele tinha coronavírus. O Donald Trump só foi anunciar na sexta-feira, 1 da manhã. Peraí, isso é mais de 24 horas depois, mais de 36 horas depois ele foi anunciar, então ele foi a compromissos de campanha quando já tinha um teste positivo. Aí a imprensa perguntou, quando foi o último teste negativo dele? O último negativo, pra gente saber. Os médicos não quiseram dizer. Aí perguntaram, o Trump já usou oxigênio? Aí o médico saiu pela tangente e falou, olha, desde que ele chegou aqui, não. Mas e antes? Se ele tem desde quarta, o médico não disse que é desde quarta. Mas eles deixaram escapar. Aí depois o médico deixou escapar de novo, que talvez não seja quarta, mas seja na quinta-feira de madrugada, que foi quando ele foi diagnosticado pela última vez, assim, que eles confirmaram com certeza, quer dizer, 24 horas antes dele falar e 36 horas e 12 horas depois de que o outro médico falou. Quer dizer, a coisa tá bem nebulosa e os médicos estão mentindo. Esse é o problema. Quando a imprensa percebeu, os médicos estão mentindo. Alguém aí tá mentindo na história. O Trump falou que confirmou na sexta-feira e que logo confirmou ele tweetou. Os médicos já deram uma versão. Aí depois deram outra versão. Então se tem mentira, você já não consegue acreditar em nada. Quando você está numa conversa com alguém e você vê que o cara mentiu em algum ponto, que é mentira mesmo, deliberadamente, uma coisa é você falar uma informação errada. Outra coisa é você deliberadamente mentir. Você já não fala, esse cara já não tem mais credibilidade, já não acredito em nada do que ele fala. Sendo o Donald Trump o presidente que mais mentiu na história dos Estados Unidos, ele mente mais que o Bolsonaro. Muito mais. Bolsonaro é fichinha perto do Trump. Às vezes eu acompanho as coisas da política norte-americana e eu fico, assim, de queixo caído. Eu falo, que bom que os bolsonaristas não têm a estrutura financeira que tem o Donald Trump. Porque, olha, eles mentem, é muito. Mas, enfim, eles mentem. Os médicos estavam mentindo. Logo que acabou a entrevista, a imprensa começou a noticiar, a gente está agora com mais dúvidas do que estava antes. A informação é que o Trump não tem febre por 24 horas. Mas aí vieram duas fontes e começaram a falar com os repórteres. E essas fontes, uma disse que o Trump está com febre sim, hoje. Os médicos estão mentindo, ele está com febre hoje. Nesse momento, sábado de manhã, ele estava com febre. Eu estou gravando aqui sábado à tarde, você também deve estar vendo o vídeo sábado à tarde, à noite, domingo. Mas até sábado ele estava com febre e os médicos estavam mentindo. Olha só, mais do que isso, ele tomou oxigênio na Casa Branca. E tem uma coisa aí que está mais nebulosa ainda. O Donald Trump, para ele mostrar força, ele podia colocar uma UTI na Casa Branca, ninguém ia ficar sabendo, podia entrar pelos fundos, tudo. E, ele tem verba infinita, ele é presidente dos Estados Unidos. Ele não fez. Ele foi para um hospital porque ele precisava ir ao hospital. Alguma coisa está errada. O Donald Trump tem 74 anos. Ele está no grupo de risco e ele é uma pessoa... O Donald Trump não é magrinho. O Donald Trump não é magrinho, ele não é fortinho, ele não pode bater assim no músculo e falar, tem músculo. Não é. O Donald Trump tem muito sobrepeso, mas é muito. Tem gente que fica zoando da barriga do Bolsonaro. O Trump é muito mais... tem muito mais sobrepeso que o Bolsonaro. Então o Trump, ele é o grupo de risco, assim, em pessoa, se chama Donald Trump Jr. E aí, aí a coisa começou a ficar feia. A imprensa dos Estados Unidos, eu vi no New York Times, lá eles fazem coisa que eu não vejo fazer no Brasil. Eles já começaram a falar o que acontece se o Trump morrer. O que acontece se o Trump morrer no meio da campanha? Eles já estão pensando no que pode acontecer, porque ele é o grupo de risco e ele tem um ônus eleitoral muito grande que ele falou tantas vezes que era uma gripezinha, ele falou tantas vezes que não era para usar máscara, no debate ele falou contra as máscaras, e aí ele pega, e aí ele tá no hospital. Quer dizer, mesmo se fosse tudo uma grande farsa e tal, eu tô esperando o clique dessa farsa, porque isso tá pegando muito mal pro Trump entre os próprios apoiadores dele, e principalmente entre os eleitores indecisos, e entre os outros que estão falando, peraí, eu vou ter que votar, porque ela voto não é obrigatório. Para piorar, o Donald Trump começou a tomar na quinta-feira, e outro deslize dos médicos, ele começou a tomar, porque ele falou que pegou na sexta, 1 da manhã. Na quinta-feira ele começou a tomar um remédio que é um remédio experimental feito com anticorpos. E aí os médicos falam, esse remédio não pode ser para todo mundo, que esse remédio ainda não foi aprovado pelo governo norte-americano para as pessoas usarem. Aí eu pergunto, olha só que coisa, você começa a ver quando um político é safado assim, quando ele acha que está acima da lei da população. Porque é o seguinte, por que esse remédio não pode todo mundo tomar? Por que o Donald Trump pode e um senhor idoso dos Estados Unidos não pode? Só ele pode porque ele é presidente? Aí você vai falar a questão óbvia, Thiago, ele é presidente, é claro que ele pode. Peraí, mas o remédio não tem
comprovação científica, por isso que ele não é autorizado para as pessoas. De novo, por que uma pessoa de 74 anos com sobrepeso pode tomar e uma pessoa, eu com 32 anos, não poderia? Se é um remédio experimental e tudo mais. Por quê? E não é um remédio que o Trump está fazendo propaganda igual a cloroquina do Bolsonaro, não. É um remédio experimental, um tratamento que dizem que é bom, que é com anticorpos e tudo mais. Aí você vê que ele está acima. O remédio ainda nem foi aprovado porque pode ter efeitos colaterais, mas se a pessoa mais importante do país pode tomar, por que o resto da população não pode? Você entende onde eu quero chegar? Ele se acha mais importante que as pessoas, assim como o Bolsonaro se acha aqui. Mas o Bolsonaro, pelo menos, tudo indica que ele só se tratou com a cloroquina mesmo, que o medicamento, pelo menos, é legalizado aqui no Brasil. O do Trump não é permitido pela FDA, que é a Foods and Drug, esqueci lá qual é a sigla, mas é a agência, como se fosse a Anvisa daqui. E aí, o Donald Trump tá com esse problemão, agora a gente não sabe o que vai acontecer. Se tem alguém que tá apavorado, o nome é Jair Bolsonaro, porque o Joe Biden, que é o outro candidato que tá muito bem nas pesquisas e agora tá com uma chance maior de ganhar, mesmo se... Vamos supor que o Trump se recupere e que ele vai ficar bem. Vamos sempre trabalhar com esse cenário. Até porque ele é o presidente dos Estados Unidos, tem alguém que está sendo bem tratado a ele. Aí, o Joe Biden tem uma chance muito maior de ganhar, porque o Trump chega, assim, ele perde eventos de campanha muito importantes e ele chega esfacelado na eleição, doente e sem moral nenhuma, porque ele foi pego pela doença que ele falou que não existia, depois que ele falou que era pouquinho, foi pego por não usar máscara, infectou várias pessoas do grupo dele, então o Joe Biden chega com chance de ganhar. O Joe Biden já falou, ou o Brasil toma conta da Amazônia, ou vai ter sanções econômicas. O Bolsonaro falou, sabe o que sobre a Amazônia? Ele falou que não vamos deixar ninguém tomar a Amazônia, ele falou se referindo a essa declaração do Joe Biden, que deve ser o novo presidente dos Estados Unidos. Olha isso. Aí o Bolsonaro, presidente do Brasil, vem e fala, a gente não vai deixar ninguém tomar a Amazônia e nem interferir aqui no Brasil. Se quiserem, é para isso que a gente vai fortalecer as Forças Armadas para protegerem o nosso patrimônio. O Bolsonaro está chamando os Estados Unidos para a guerra, é isso? Se o Donald Trump perder, ele está chamando, vamos fortalecer as Forças Armadas e cuidar aqui da Amazônia. Não adianta, o Bolsonaro tá metendo os pés pelas mãos, a coisa tá feia pro Bolsonaro, o nome disso é desespero, porque o avalista dele na extrema-direita é o Donald Trump. O Donald Trump caindo, todo aquele império que o Steve Bannon queria construir, ferrou, já era. Todo aquele império já era, porque caiu o presidente do país mais importante, tá caindo um atrás do outro. O Salvini na Itália já era, o de Israel também já perdeu boa parte da base, na Espanha eles estavam em ascensão e agora estão diminuindo de novo, e aí já vão perder o Brasil. E olha, o Brasil cada vez menos o Bolsonaro é extrema-direita e cada vez mais ele é centrão. Então fica uma coisa, o Bolsonaro fala uma coisa no discurso e faz outra nas atitudes. Então a coisa tá difícil pro Bolsonaro. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta o que você acha que vai acontecer com Donald Trump Jr. Falou!